E aí, pessoal do Guarujá na Veia, muito obrigado. Estou aqui a convite da galera, da Claudinha, do Guilherme, do Ricardo. Eu faço parte também do staff do Guarujá na Veia. E hoje a gente está fazendo um programa piloto, que é o resumo da semana, tudo o que aconteceu no Guarujá de mais importante. E essa semana, de fato, tem 3 assuntos bem importantes para a nossa população, para a nossa cidade. Eu vou começar pelo primeiro, mais candente, que foi o aumento da passagem de ônibus. O que ocorreu aqui no Guarujá é um processo bem interessante. Inclusive, eu escrevi nesse livro, Política para Jovens, tem um capítulo que trata sobre isso. Foi usada aqui uma estratégia chamada a janela de Overton. Joseph Overton é um cara que nasceu em 1960, ele morreu em 2003, engenheiro e também mestre em Direito, e ele descobriu uma jogada interessante. Quando você quer um político, uma administração pública, ele quer fazer uma mudança naquela sociedade, existe um espectro com 5 pontos. Então, eu vou usar minha mão como exemplo, tá? Então, aqui seria assim, a pessoa neutra sobre o assunto. Aqui seria a pessoa que concorda, mas não muito. E aqui é a pessoa que concorda muito. Desse outro lado, é o cara que discorda de alguns pontos. E aqui é o cara que discorda de todos os pontos. Então, qual é a jogada? Eles entram aqui com 4,30 a tarifa. Então, todo mundo vai discordar, certo? Aí, em seguida, eles fazem uma movimentação de mídia, de tal, de que está pensando no povo, tal, e começa a jogar esse espectro para a linha central, que é o neutro. Então, quando ela vem hoje e fala, olha, nós vamos abaixar para 3,90, atendendo um clamor da sociedade. O que eles fizeram? Eles saíram do radical contrário e traz para o meio. Então, a população fala, ainda bem, né? 4,30 não, mas 3,90 tudo bem. Porque entre o 4,30 e o 3,90, o tempo que eles usaram na mídia com vocês, com a população, com a gente, aliás, eles vão trabalhando ideias. Olha, faz 4 anos e meio que não tem aumento, a gasolina subiu, o diesel subiu, a mão de obra subiu, os salários, etc. Só que eles não falam para você que isso é um contrato novo. Nós tínhamos uma empresa que recebia um subsídio de 400 mil reais. E a atual está recebendo um subsídio de 5 milhões. E como a gente não tem esse contrato na mão para saber exatamente para onde, do que se trata esse subsídio. Se ele é só para reparar, por exemplo, passagens para deficientes, para estudantes, para idosos, 5 milhões por mês. Ou se é para comprar ônibus novos, pontos novos de ônibus, etc. Então nós temos que entender bem essa questão e não ficar só pensando na tarifa. Por exemplo, nós temos aqui, a maior parte da cidade do Guarujá vive num raio de 3 a 5 quilômetros do seu ponto de distância. Ponto A, que é o ponto que você pega o ônibus, ponto B é o ponto que você desce do ônibus. O pessoal que desce do ferryboat e vem para o centro e vice-versa, 3 quilômetros. Pessoal que vem lá do Itapema, da barca do Itapema e para no Paicará, 3 quilômetros, 4 quilômetros. Então nós estamos falando de uma tarifa de R$1 a R$1,30, R$1,50 o quilômetro. Isso é muito mais caro que em várias cidades do Brasil. Então não adianta falar que, olha, é uma das tarifas mais baratas da região. Não, porque as nossas distâncias são pequenas. Então teria, por exemplo, não é preciso fazer muitas contas. Um casal, 2 pessoas, pegam um Uber para ir do centro do Guarujá até o Pão de Açúcar da Enseada. Vai gastar R$8. Se pegar o ônibus, R$7,80. Vale muito mais a pena ir de Uber, né? Então você vai até ali o meio da Ademar de Barros, R$8 de Uber, do centro do Guarujá até ali no bairro Jardim dos Pássaros, por exemplo, onde tem o supermercado lá, atacadista. Então, esse é um dos temas da semana. Nós passamos por esse processo chamado Janela de Overton. Dê uma olhada no Wikipedia, é fácil de encontrar. E tem também aqui no Politinizando, tá? Então, um capítulo específico sobre isso. Joga lá em cima, é a mesma coisa que o moleque chegar pro pai. Pai, me empresta o carro para eu ir pro Rio de Janeiro? Tá louco, moleque? Eu não vou emprestar de jeito nenhum. Como você vai pegar a estrada para ir pro Rio de Janeiro? Aí o moleque, pô, pai, dá aquela pressão, né? O pai nega, fica aquele climão. Aí no outro dia o moleque chega, pai, me empresta o carro para eu ir até Santos com a minha namorada? Carro zerinho, sabe aquele carro que o cara tá limpando? Aí ele fala, pô, vou dar, né?
pelo menos ele não vai para o Rio. Quer dizer, o moleque já estava na intenção de ir para Santos, joga o Rio de Janeiro, cria a janela de Overtown. Deu para entender o negócio? Apoio Cultural Adbooks.net